Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Se você já é inscrito nesse canal, o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você se inscrevendo no canal, você está apoiando esse trabalho. Se porventura você ainda não é inscrito nesse canal e assiste os vídeos, por gentileza, se gostar do conteúdo, se inscreva, fique à vontade para comentar e compartilhar. Queridos e amados irmãos, aproveitando o gancho das lições bíblicas da CPAD, esse primeiro trimestre de 2025, que está tratando de um tema muito importante e de alta relevância, que é a apologética. A apologética vai trabalhar a defesa da fé. Hoje, pela manhã, foi ministrado a terceira lição, que tem como tema a encarnação do Verbo. Vai trabalhar a encarnação do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre esta lição desta manhã, que trabalhou não apenas a encarnação de Cristo, como também trabalhou uma das muitas heresias sobre a cristologia que surgiu ao longo da história da igreja. São muitas heresias, mas hoje nós iremos trabalhar apenas dois tópicos, que é o docetismo e também o gnosticismo. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma pequena introdução sobre o Evangelho de João, porque o pano de fundo que surge uma das heresias sobre a cristologia é o primeiro século, aonde João escreve o evangelho que leva o seu nome. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de dar apenas umas informações introdutórias. O pano de fundo do evangelho de João, que vai confrontar uma dessas heresias que surgiu sobre a cristologia. Então vamos lá. O Evangelho de João, ele é a obra literária mais conhecida da humanidade. Nenhuma obra jamais foi traduzida e distribuída em larga escala no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Nenhuma obra se aproxima disso. O Evangelho de João talvez seja a obra que mais tenha influenciado a história da humanidade e levado pessoas a Cristo. Veja a importância desse evangelho. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, quando outros evangelhos, chamados sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O evangelho de João foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este evangelho para defender o cristianismo de um ataque frontal que ameaçou a igreja cristã nos 3 primeiros séculos, uma heresia perniciosa chamada gnosticismo. Era uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. É conhecido de muitos que desde que Alexandre o Grande conquistou o mundo e que o pensamento grego, a helenização, dominou o mundo, mesmo quando Roma domina o mundo, não consegue prevalecer sobre as ideias gregas e o pensamento grego. E a essência do pensamento grego era o dualismo, que significa matéria má e espírito bom. Assim pensavam os gregos. Então os gregos pensavam assim: se Jesus Cristo teve um corpo e foi um homem, e de fato foi, e o corpo físico e material, e a matéria é má, então ele não pode ser Deus. Então, no primeiro momento, eu quero que os irmãos entendam que o objetivo que João escreve, o evangelho que leva o seu nome, é para combater heresias que haviam surgido no primeiro século contra a cristologia, contra a encarnação e a divindade de Jesus. João escreve esse evangelho para defender, para refutar essas práticas heréticas que surgiram no primeiro século, para diminuir a divindade de Cristo e para descaracterizar a humanidade
do Senhor Jesus. Então, os gnósticos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. As pessoas do pensamento grego que tinha esse pensamento do gnosticismo, eles negavam três doutrinas fundamentais da fé cristã. São elas a encarnação, a criação e a ressurreição. É nesse momento que a divindade de Cristo ela começa a ser questionada, colocada em xeque. E João se levanta para refutar essa heresia e defender uma tese, a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então João escreve este evangelho para provar esta tese. Então o grande objetivo de João, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, é para combater, é para refutar heresias que surgiram no primeiro século com respeito à humanidade de Cristo e à sua divindade. Os gnósticos, eles tentavam diminuir a divindade de Jesus e descaracterizar a sua humanidade. Mas vamos trabalhar um pouco aqui sobre esse pensamento herético, que é chamado gnosticismo. O que é o gnosticismo e o que defendia essa prática herética? Gnosticismo é uma corrente filosófica e religiosa que surgiu no primeiro século depois de Cristo e se expandiu até o século V depois de Cristo. Adiante, segue alguns conceitos centrais desse pensamento. Primeiro, filosofia, dualismo, separação entre o mundo material, considerado mal, e o mundo espiritual, considerado bom. Então, os adeptos deste pensamento, do gnosticismo, eles faziam uma separação entre o mundo material, considerado mal, e o mundo espiritual, considerado bom. Para os gnósticos, o mundo material ele era mal, totalmente mal. Já o mundo espiritual ele era considerado bom. A gnose. O que é gnose? Gnose é uma palavrinha grega que significa conhecimento. E era um conhecimento secreto que era reservado a iniciados, a pessoas escolhidas a dedo. Mais adiante, iluminação interior. Era a busca da verdade através da experiência pessoal. Os gnósticos acreditavam que a busca pela verdade ela só poderia se dar através da experiência pessoal. Mais adiante, cosmologia. Os gnósticos acreditavam que o Criador ele era imperfeito. O Deus criador do mundo material é considerado imperfeito ou até maligno. Como os gnósticos pensavam que a matéria era má, automaticamente eles pensavam que o criador dessa matéria ele também era considerado imperfeito ou até maligno. Mais adiante, o mundo como prisão. O mundo material é visto como uma prisão ou ilusão. Os gnósticos acreditavam que o espaço físico, o mundo material, ele era uma prisão ou uma ilusão. Reino dos céus. Existe um reino espiritual e superior. Os gnósticos consideravam a matéria má, o mundo material mal, mas acreditavam que existia um mundo superior, um reino espiritual superior. Já no campo da teologia, anteriormente nós falamos no campo da filosofia, agora no campo da teologia, Deus desconhecido. O Deus verdadeiro não pode ser conhecido ou compreendido. Agora, Cristo como mensageiro. Jesus Cristo é visto como mensageiro ou avatar. Os gnósticos, eles acreditavam que Jesus era uma ilusão, que de fato ele não era real. Eles acreditavam também que a salvação era através do conhecimento. A salvação vem através da gnose, do conhecimento. E quais eram as práticas gnósticas que estavam em alta no primeiro século? Primeiro, meditação e ascetismo. Consiste em quê?
práticas para alcançar a iluminação. Eles acreditavam que para você alcançar a iluminação, você deveria fazer meditação e ascetismo, práticas ocultas, místicas. Mais adiante, ritos iniciáticos, cerimônias secretas para iniciados, estudo de textos sagrados, interpretações de textos como o Evangelho de Tomé. Principais seitas gnósticas. Quem eram as pessoas que mais defendiam essas seitas gnósticas? Eram eles os valentianos, que foi fundada por Valentim, os basilidianos, fundada por Basilides, e os carpocratianos, fundadas por Carpocrates. Esses eram os três principais grupos que defendiam esse pensamento grego chamado gnosticismo. E agora, por quem eles foram influenciados? Eles foram influenciados pelo platonismo, influência da filosofia platônica, pelo misticismo oriental, influência de tradições místicas orientais. Também foram influenciados exatamente por esses dois, pelo platonismo e pelo misticismo oriental. Agora, as críticas com respeito a este pensamento herético. Ele foi considerado heresia pela Igreja Católica. Também tinha a questão do etilismo, que era uma crítica à exclusividade da gnose, do conhecimento. Mais adiante, nós falamos um pouco sobre o gnosticismo. Agora vamos falar sobre outra prática herética que surgiu ali no primeiro século, na época do apóstolo João, que era o docetismo. Docetismo, o que ensinava esse pensamento grego? Docetismo é um ensinamento do século I e II depois de Cristo, que defende que Jesus Cristo não teve um corpo físico real, mas sim uma aparência ilusória espiritual. Olha como é grave esse pensamento herético chamado docetismo. Esse pensamento ele defende que Jesus Cristo não teve um corpo físico real, que era apenas uma aparência ilusória e espiritual, que não era real. A doutrina, Jesus como puro espírito. O pensamento docetista, ele acreditava que Jesus era como um puro espírito. Jesus era um ser divino, mas não humano. Aparência ilusória. Seu corpo era uma ilusão ou uma manifestação espiritual. Os docetistas acreditavam que Jesus era apenas espírito, que ele não tinha um corpo físico, que ele não tinha se encarnado. Mais adiante, olha como a coisa vai piorar. Eles acreditavam que Jesus não sofreu na cruz. Jesus não sofreu fisicamente na cruz. Era isso que os docetistas acreditavam. Eles também acreditavam que era mera aparência humana. Jesus parecia humano, mas não era. Esse era o pensamento dos docetistas. E qual que é a origem disso? Foi uma influência do gnosticismo e do platonismo. Rejeição da encarnação divina. Eles rejeitavam que Jesus havia se encarnado. Dúvidas sobre a natureza divina humana de Jesus. A consequência da influência do gnosticismo e platonismo, da rejeição da encarnação divina, é que agora a humanidade, a natureza divina humana de Jesus é colocada em dúvida, é colocada em xeque. As variantes. Docetismo radical. Jesus era puramente divino. Os docetistas radical acreditavam que Jesus era apenas divino, que não existia corpo humano em Jesus. O questionamento da salvação. E através disso, as pessoas vieram a questionar a salvação. Porque se Jesus não sofreu, como pode salvar os homens? Se ele não tinha corpo físico, se ele não morreu na cruz, como é que ele ia efetuar a redenção de todos os homens? Mais adiante, cisão na igreja primitiva. O docetismo ele foi considerado herético. Foi batido o martelo que o docetismo foi considerado herético. Principais defensores desse pensamento. Quais eram os principais defensores? Quais eram os homens que defendiam esta prática herética do docetismo? Eram eles Marcião de Sinope, Valentim e Basilides. Agora você vai ver quais foram os principais oponentes desse pensamento herético.
Quem refutou esse pensamento herético? Primeiro, Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, em 180 depois de Cristo. Depois, Tertuliano, o teólogo da patrística, dos pais da igreja, que difundiu a doutrina da Trindade. Ele também foi oponente desta heresia do docetismo, no seu livro Contra Marcião, em 200 depois de Cristo. E, finalizando, Orígenes de Alexandria, no livro Contra Celso, em 250 depois de Cristo. E mais, o docetismo ele foi considerado heresia por dois concílios. Foram eles o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e também pelo Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Então essas duas heresias, das muitas que existiam, para tentar diminuir a divindade de Cristo e também desconfigurar a sua encarnação, elas foram refutadas brilhantemente por três pais da igreja. Foram ele, Irineu de Lyon, Tertuliano e Orígenes de Alexandria. E mais do que isso, por dois concílios da igreja, esse pensamento grego, que é o docetismo e o gnosticismo, eles foram considerados como heresia pelo concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e pelo concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. E para finalizar, o docetismo, ele dizia que Jesus não tinha um corpo real. Este era o ensinamento dos docetas. Eles afirmavam, Jesus era puramente divino, ele não tinha um corpo real. O docetismo, ele surge no final do primeiro século. Ensinava que Jesus não teve um corpo real, mas um corpo aparente, era apenas uma aparência, uma ilusão. Eles ensinavam que Cristo teria descido do céu e passado pelo seio de Maria sem que tivesse recebido a mínima partícula de corpo de mãe. Por isso, Jesus parecia um homem, mas não o era. Segundo essa doutrina, a morte e ressurreição do Senhor teriam sido também aparentes, uma vez que seu corpo não era real. Os docetas acreditavam no mistério da encarnação de Jesus e na virgindade de Maria, mas eram moralistas. Para eles, o corpo humano estava intimamente ligado ao pecado. Era coisa indigna do Filho de Deus. Então os gnósticos, por acreditarem que a matéria é má, para eles era inconcebível Jesus ser plenamente divino e plenamente humano. Eles acreditavam na plenitude divina, mas jamais na plenitude humana, porque eles acreditavam que a matéria era má, e para eles era um absurdo Jesus se encarnar. Mas quando nós vamos para a Escritura, nós vamos que a Bíblia defende veementemente a encarnação de Jesus. E essa encarnação não o contaminou. Ele foi feito pecado, mas não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você percebe como esta heresia do gnosticismo e do docetismo, ela é tão perigosa que ela diminui a divindade de Cristo e desconfigura a sua encarnação. E como consequência, vai dizer que Jesus ele não morre na cruz, que ele não sofreu na cruz para salvar os pecadores. Essa foi uma pequena aula de história da igreja, falando um pouco sobre o docetismo e o gnosticismo e como essas duas heresias foram refutadas. Se esse vídeo te abençoou, se trouxe um pouco de conhecimento para você, por gentileza, não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo e fique à vontade para compartilhar e comentar. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que esse vídeo seja motivação para você estudar um pouco mais de história da igreja, conhecer as heresias que foram difundidas e como elas foram refutadas. E por gentileza, nunca se aparte da Bíblia. Sempre examine a Escritura para você não ser enganado por nenhuma heresia que foi difundida ao longo da história da igreja. E eu creio que você será grandemente abençoado.